Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Renata e eu gostaria de contar para vocês hoje o meu testemunho. Um certo dia, o Senhor ele me deu um sonho. E só falando para vocês que o testemunho veio através da minha filha. A minha filha, na época, ela tinha 4 anos de idade, hoje ela tem 9 anos. E quando ela era recém-nascida, o Senhor ele me deu um sonho. Nesse sonho, eu estava deitada e quando eu me levantava para olhar ela no berço, eu via que ela não estava mais no berço. E aí eu ficava desesperada dentro do quarto procurando ela e eu não achava ela. E quando eu olhava, eu via demônios, né, que eles voavam e eles seguravam ela pela perna e eles chacoalhavam ela e batia ali a cabeça dela na parede e eu ficava desesperada, né, com aquela situação que estava acontecendo ali no sonho. E quando eu acordava, eu comecei a bater no meu esposo para chamar ele e não saía a voz. Fiquei tão impressionada com esse sonho, tão assustada, que eu sacudia ele, eu não conseguia falar com ele. E ali ele levantou e ele caçou a Amanda no berço e ele não achou. E eu assustada procurando ela e a gente não achou. Quando ele olhou pro chão, a Amanda estava caída no chão. Ela tinha, eu acho que uns 2 mesinhos, né? Ela era bem bebezinha ainda e ela tava caída no chão e assim, dormindo. Não chorou nada e ela tava quase indo para debaixo da cama. E ele assustado levantou, pegou ela no colo e perguntou como que ela foi parar ali. E eu, sem saber explicar, eu falava com eu tinha pegado ela à noite para dar mamar, coloquei ela no meio da cama, né? E ela, não sei como que ela foi parar no chão. Porque ela tinha 2 meses, ela nem se mexia direito, era ainda bem pequenininha. Não tinha como ela atravessar a gente e ter caído. E ali eu acordei ela, tava tudo bem com ela. Eu olhei ela direitinho, não tinha acontecido nada com ela. E aquele sonho foi um despertamento, né, do Senhor sobre a fúria do inimigo que ia cair contra a vida da minha filha. Mas assim, às vezes o Senhor permite acontecer algo com alguém que a gente mais ama, mas Deus está tratando realmente da gente. E assim, eu não entendi que após alguns anos dela, né, a gente ia passar por tudo que a gente passou. Um belo dia, eu acordei como de costume para dar mamadeira para ela. Eram às 6 horas da manhã, que era a hora da mamadeira dela, que ela acostumou. Meu esposo ia trabalhar e ela já acordava. Eu fazia mamadeira para ela, depois ela voltava a dormir. Nesse dia, ela acordou, foi 5 horas da manhã, chorando muito. Então, achei que ela estava com fome. Fiz a mamadeira para ela, fui dar para ela, ela não quis. Ela tomou um pouquinho e logo depois ela vomitou tudinho. E aí eu fui fazer um suco para ela, que eu achei que a mamadeira fez mal ela, fui fazer um suquinho. E só foi tempo de eu fazer um suco, de eu voltar, ela já estava ardendo em febre e vomitando. Eu arrumei ela, levei ela pro hospital. E nos primeiros exames, a médica pediu para mim estar refazendo os exames dela. Eu refiz os exames e a médica falou que ela estava com a contagem de plaqueta muito baixa e então tinha que levar ela para um outro hospital porque lá só era pronto-socorro, tinha que levar ela para o infantil, onde que trata só de criança, porque a plaqueta dela estava baixa. Então fomos de ambulância, levamos ela e aí meu esposo do serviço foi pro hospital. Chegando lá, a gente tomou um chá de cadeira, ficamos esperando, mesmo com o encaminhamento do médico, e eu sem saber o que ela tinha, ela não tinha tomado medicamento nenhum. Então, depois que ela foi atendida lá dentro, e assim, a médica olhou os exames dela, e aí a médica pediu para refazer todos aqueles exames. Eu refiz. Então, do horário de manhã até do horário de tarde, a plaqueta dela já tinha caído mais. Então, a médica falou que ela ia ficar internada. Eu fui, avisei meu esposo, ele veio embora para casa, porque tinha que pegar as crianças na minha mãe, que os outros meus filhos ficou na minha mãe. E eu fiquei lá com ela sem saber de nada. E nisso faz exames, todos os dias fazia novos exames.
não descobriu o que ela tinha, só que a plaqueta dela estava muito baixa e ela começou a ficar muito amarela, ficou toda cheia de peteca, todo cheio de ponto vermelho no corpo, e eles logo falaram que poderia ser dengue hemorrágica, mas que não tinha o resultado exato, porque o resultado só via com 15 dias, e nem era lá que eles viam o resultado, era em outro lugar. Então ali eu fiquei com ela esperando o resultado, e nesse meio tempo ali que eu fiquei esperando, eles começaram só a hidratar ela, dar soro, entraram com um remédio de verme, só isso que eles podiam fazer, e ela só foi piorando. E praticamente eu tava ali com a minha filha piorando e sem diagnóstico nenhum, sem ela tomar um medicamento específico, então eu comecei a me desesperar. E ali naquele lugar, naquele hospital, onde que a gente, só as mães ou só as pessoas que já ficaram no hospital internadas, a gente vê tanta coisa que ali a gente fica desesperada ali naquele lugar. Então, gente, eu comecei a orar e eu comecei a questionar o Senhor. Falava, Senhor, por que eu tô aqui? Os médicos não descobrem nada que a minha filha tem. E ali eu orava até que teve um dia que eu fui levar ela para tomar um banho, não era mais nem hora de um médico passar, porque o médico só passava de manhã e sempre dava o mesmo diagnóstico, que ela estava cada vez piorando e eles não sabiam o que ela tinha, nos exames não acusava, só acusava a plaqueta baixa. Então, entrou uma médica e me barrou, assim, na hora que eu tava entrando pra porta do banheiro com a Amanda, dado a mão com a roupinha dela, ela me barrou e assim pegou os prontuários, olhou e falou, ela que é a Amanda? E eu disse sim. E ela começou a falar, olha como você tá pegando a menina pelo braço para levar pro banheiro. E assim eu comecei a parar assim, a prestar atenção nela. E ela falou, os exames da sua filha estão muito ruins, tá tudo baixo na sua filha. Você tem noção que a sua filha pode vir da hemorragia a qualquer momento e pode vir a morrer? Sua filha, ela tá praticamente a qualquer momento ela pode vir a óbito, então segura essa menina direito. E aí assim, eu sem saber, não falei nada, eu fiquei toda gelada só olhando para ela e todas as pessoas que estavam dentro do quarto, porque no quarto tinha mais ou menos 8 crianças, e assim, era um quarto bem grande. E ali eu peguei a Amanda, levei para tomar banho, depois que eu saí ali do banheiro. As meninas, né, as mães veio falar comigo, falou, nossa, Renata, como que ela falou desse jeito com você? E assim, não se preocupa não, que vai dar tudo certo, Deus tá na frente. E ali os médicos vinham, olhavam o exame dela, falava que ela tava ruim. Eu ficava o dia todo atrás dos médicos para eles poder falar o que ela tinha, que ela não podia ficar daquele jeito. E assim, quando essa médica falou isso comigo, que os exames dela estavam bem ruim, que o que os médicos não estavam me falando é que a minha filha poderia morrer a qualquer momento, eu entrei em desespero. Eu comecei a questionar a Deus, comecei a falar, Senhor, por que eu tô aqui, por que eu tô passando por isso, o que eu tô fazendo aqui? Eu sempre fui uma pessoa boa, uma pessoa justa, sempre quis procurar o caminho do bem, nunca fiz nada errado, sempre fiquei na igreja minha vida toda, desde criança, adolescência, sempre tentei fazer tudo certo e o Senhor tá fazendo logo isso comigo que não mereço. Tem tanto ímpio, tem tanta pessoa que não te serve, não tá nem aí e os filhos deles vivem saudáveis e o Senhor permitiu isso logo comigo. E assim, eu comecei a ficar revoltada, eu não queria mais orar, não queria mais ler a Bíblia, não me alimentava direito, porque naquele momento ali eu não entendia, né, o propósito de Deus, que muitas vezes a gente está desesperado com a situação de um filho ou do ente querido e a gente às vezes deixa o medo nos paralisar, deixa o medo colocar dúvida na nossa cabeça. Falando para as pessoas é fácil, mas viver na própria pele o que cada um vive dentro dos hospitais, ou com, muitas vezes com um filho drogado dentro de casa, ou com uma enfermidade da própria pessoa, só a gente sabe, né, o que a gente passa. Mas assim, eu comecei a ficar desacreditada mesmo. E ali eu não entendi o porquê que eu estava ali. Até que veio um médico e olhou todos os exames dela, ele ficou pálido, ele não falava nada. E eu falei com ele bem assim, o que? Minha filha tá morrendo? Isso eu já sei, pode falar. E vocês não estão fazendo nada para poder ajudar ela. E ele falou assim comigo, a gente pode fazer uma coisa sim, mas não é seguro, mas a gente pode tentar, que é dar bolsas de plaqueta para ela, porque o problema dela, eles estavam com medo de dar essa bolsa de plaqueta para ela.
o que tava acabando com as plaquetas dela, acabasse com essa que eles deu e acabasse também com o restinho que tava sobrando ali para manter ela viva. E ela começou a dar hemorragia, o pulmão dela começou a dar hemorragia. E ali eles estavam bem preocupados, ela já estava toda manchada já, os poros dela todinho. Veio bolsas de plaqueta para ela tomar. E ali eu via o mover de Deus só depois que eu saí dali que eu fui entender. Porque ali até os guardas me ajudavam, falavam onde que os médicos estavam, qual sala eles entrou, porque eu ficava procurando os médicos. Vinha sempre uma pessoa que estava ali dentro. Teve uma mãe que falou que não sabia o porquê que ela estava lá, porque o filho dela não estava apresentando nada nos exames. Ela começou ali me dar força, sempre falar: Renata, confia em Deus, Renata, Deus sabe de todas as coisas. Cada coisinha que, se a gente parar para prestar atenção, a gente vê o Senhor falando com a gente. Quando essa médica veio falar comigo que a minha filha estava morrendo, esse doutor veio falar comigo que ia dar a plaqueta, mas não era segurança de nada, poderia dar muito ruim. Eu dobrei o meu joelho, eu pedi perdão ao Senhor e eu entendi que a qualquer momento ele podia levar a minha filha. Então, eu lembrei da passagem de Jó, que quando Jó perdeu tudo, mas mesmo assim a fé dele não abateu. Mesmo assim ele compreendeu que tudo que ele tinha foi Deus que tinha dado ele. Então se Deus deu, Deus podia tomar. E a gente só cabe aceitar, porque muitas das vezes a gente acostuma com essa vida, com a nossa casa, com nossos entes queridos. Mas nós temos que ter convicção que a nossa morada, ela não é aqui. Não é aqui o nosso lar. Deus está preparando, na verdade já está preparado um lar pra gente. E até os nossos entes queridos que a gente perdemos, se eles, foram pro descanso, se eles estão com Deus, então um dia nós vamos ver ele. Nós temos essa fé e nessa convicção, mesmo que cada um de nós temos o livre-arbítrio para escolher aquilo que a gente quer, mas um dia a gente tem fé que nós vamos, ver eles de novo. E assim, naquele momento ali que eu lembrei, eu dobrei o meu joelho no chão, eu pedi perdão ao Senhor. E naquele momento eu não estava nem preparada para pedir a cura da minha filha, porque isso eu já tinha feito todos os dias que ela estava lá. Eu estava preparada para entregar a minha filha, porque eu via minha filha morrendo nos meus braços, desfalecendo. Ela não falava nada. Depois que ela tomou as bolsas de plaqueta, ela não falava, ela não reagia. Ela ficou na emergência e assim, ela ficou cheia de aparelho e ela não falava nada. Eu conversava com ela não me respondia. Ela sempre foi uma criança muito assim, muito atenta, muito sapeca, corria para todo lado. Mesmo às vezes ela com febre, ela nem parecia que estava doente, sabe? Essas crianças bem elétricas mesmo. Então, eu dobrei o meu joelho naquele momento. Eu falei: Senhor, eu compreendo que minha filha é sua. O Senhor me deu ela por esses 4 anos de idade. E 4 anos que eu vivi com ela foi muito bom. Eu sou grata ao Senhor. E se o Senhor quer levar minha filha é sua. Eu não vou questionar. O Senhor pode levar ela. Até eu sou sua. Se o Senhor quiser me levar a qualquer momento, o Senhor vai levar. Não vai pedir permissão para ninguém. E assim, tudo tem um propósito de Deus. Então o Senhor pode levar minha filha. A partir de hoje eu não vou mais atrás dos médicos. A partir de hoje eu não vou mais ficar sem comer. Eu vou adorar o Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas. E ali eu estava pronta para entregar a minha filha ao Senhor. E passado alguns dias ali naquele hospital, os médicos vinham de manhã, sempre falavam a mesma coisa. E entrou uma médica, era 10 horas da noite. Aquele dia eu não tinha jantado, eu tinha guardado a minha janta porque a Amanda estava bem ruim e eu não estava conseguindo comer. E assim, eu guardei a minha jantinha. Quando deu umas 10 horas da noite, eu fui tentar comer. Eu li a Bíblia e eu fui tentar comer um pouquinho. Foi quando a médica entrou. Não sei de onde aquela médica saiu, porque normalmente os hospitais têm um horário certo de passar os médicos. Eles passam pela manhã, a não ser se tiver alguma ocorrência, que os médicos estão lá na emergência para atender. Mas nesses horários, normalmente só fica mesmo o enfermeiro com você. E entrou essa doutora, caçou os prontuários e pegou o da Amanda. E aí, quando eu tava ali com a colher pronta para comer, ela falou assim comigo: Amanda. Aí eu levantei a mão, que era eu. E aí ela falou bem assim: você que é a mãe da Amanda? Eu falei: sim. Ela falou: vim cá entregar uma pomada que você pediu alguns dias atrás.
E a minha colega, né, de trabalho falou comigo que ela tava em casa, ela ligou pra mim e eu vim trazer essa pomada pra você e eu vim te dizer uma coisa. E eu ali olhando pra ela e todas as mães ali olhando, porque elas sabiam que a Amanda, mesmo que os filhos delas estavam com vários problemas, mas a Amanda era que corria risco, porque teve um médico que entrou e disse que a criança que mais corria risco de morrer ali era a Amanda. E falando isso com o enfermeiro, né? Que era pra ele olhar todas as crianças, mas ele ficar atento 24 horas na Amanda. E ali todas as pessoas estavam preocupadas ali dentro, porque ali a gente acaba dando apoio uma para as outras. E assim, ela falou: a plaqueta da Amanda tá subindo, a sua filha tá melhorando, mãezinha. E ali, sabe, as minhas lágrimas começou a pingar. E eu só agradeci ao Senhor. E a única coisa que eu pensava naquele momento era que minha filha não ia morrer. E que quando eu entreguei minha filha totalmente pro Senhor, parei de ficar questionando a Deus, de ficar muitas das vezes desesperada, sabe? Porque não tem como também a gente não ficar desesperado, porque é um pedacinho da gente, sabe? E ali eu vi que o Senhor, ele estava comigo. E ali não tinha acabado o propósito de Deus. E eu lembrei de uma revelação que o Senhor passou para mim. Que logo que eu engravidei da Amanda, eu comecei assim, passar muito mal. Foi uma gestação que eu passei muito mal. E assim, uma amiga minha falou: Renata, eu posso levar um irmão para poder orar na sua casa? E eu falei: pode. E ali ele entrou e ele falou que alguém tinha feito uma obra de bruxaria contra a vida da minha filha já dentro da barriga. E assim, a gente não sabia ainda, né, o sexo do bebê. E ali ele falou que Deus mostrava para ele que alguém pegou uma boneca, botou de cabeça para baixo e enrolou uma fita vermelha no pescoço para que minha filha vinha, né, a morrer com um cordão umbilical, né, sufocando ela. E quando eu fui ganhar a Amanda, depois eu descobri que a Amanda era uma menina, né? Minha filha era uma menina, e assim eu entreguei ela na mão de Deus. E eu já tive uma gestação antes, que é do meu filho mais velho, e ele nasceu com 4 quilos, foi minha primeira gestação, foi normal, correu tudo bem. É, e na gestação da Amanda eu já estava com 9 meses e um pouquinho, não sentia dor nenhuma para ganhar ela. E eu fui, né, ver como é que ela estava. E aí o médico falou que eu já estava de 3 centímetros de dilatação, que eu ia ficar internada, mas eu não estava sentindo dor nenhuma. E eu fiquei 3 dias no hospital. E ali só me induzindo para mim ganhar bebê normal. E eu não sentia dor nenhuma. E quando veio uma médica que olhou pra mim, ela disse: eu te conheço. Eu não sei de onde que a médica tinha me conhecido. Eu não sei se ela já tinha me consultado uma vez. E ela disse pra mim assim: eu te conheço. Que bom que você veio ganhar neném. Eu disse pra ela: não, eu já tô aqui há 3 dias. E aí ela falou: não pode, eu vou te botar você pra ganhar cesariana agora. E era o que eu mais temia, era ganhar cesariana, que eu tinha muito medo. E ali eu fui ganhar a Amanda cesariana. E quando eles tiraram a Amanda de dentro de mim, que deu pra mim ver, né, que fica aquela luz assim em cima da gente, né? E ali se a gente olhar, dá pra ver pelo reflexo da luz. Eu vi que o cordão umbilical tava todo enrolado no pescoço dela, por isso que ela não fazia força pra descer, né? Ela não ajudava. E assim eu vi eles desenrolando todo o cordão umbilical. Então, o Senhor, ele sabe de todas as coisas. Às vezes, não é daquele jeito que a gente queria. Não é daquele. Às vezes, nós estamos passando por um momento difícil. Não era assim que a gente queria. Mas o Senhor sabe que lá na frente a gente vai entender. E assim, eu não sei o que vocês estão passando. Eu não sei se vocês estão com o filho de vocês no hospital, ou se vocês perderam um ente querido, ou se tem algum filho debaixo da ponte. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor, ele vai te dar força. Se o seu filho ainda está vivo, porque ainda há esperança. Mas se o Senhor permitir, se o Senhor levar ele, foi o tempo dele aqui na terra. O Senhor sabe de todas as coisas. Então, se você está triste, ou se você está de depressão, deitado em cima da cama, que eu sei que às vezes os problemas deixam a gente mesmo abatido, não deixa a gente reagir, não deixa a gente levantar. Muitas das vezes dá vontade de a gente passar o dia todo deitado, sabe? Sem comer, sem ver ninguém, porque isso acontece comigo. Mas assim, levanta. Levanta porque o Senhor está contigo. Levanta porque o Senhor é que te sustenta, Ele que te dá força. Então,
O Senhor sabe de tudo. Sabe, o Senhor não dá uma prova maior do que você não consegue carregar. Por isso o filho dele já morreu na cruz. A gente não aguentaria passar tudo pelo que Jesus passou. A gente não aguentaria passar, mas ele passou por amor a nós. Ele passou pelos nossos pecados. Então, hoje, ele é advogado. Hoje nós podemos pedir perdão ao Senhor de algo que está nos entristecendo, de algo que a gente fez, mesmo que para os olhos dos homens, das outras pessoas, pode ser um absurdo, mas para Deus não é. Então, levanta de onde você está, reage, mostra para os seus inimigos que por mais é a luta, mas você é forte, você vai vencer, você está vencendo. Cada dia, não deixa a dor te parar, não deixa o inimigo deixar você prostrado, achar que ele venceu, porque maior é o que está com a gente. Sabe, mesmo que tenha alguma pessoa batendo na sua fé, porque naquele momento onde que a gente está mais precisando de uma palavra, muitas das vezes o inimigo usa alguém para vir abater a nossa fé ou para vir piorar, sabe? Às vezes a gente pensamos que um problema, quando ele vem muito grande, a gente tenta evitar. Vamos evitar porque esse problema é muito grande, mas não, às vezes o inimigo age nisso daqui, ó. Às vezes isso daqui, um probleminha pequenininho, ele causa aquele problemão. Quando a gente vai ver, a gente já tá enrolado de uma tal forma onde que a gente às vezes não sabe escapar, mas Deus, ele é o escape. Então, eu queria falar para vocês que ali a Amanda, ela foi liberada, sabe? Os médicos não soube explicar. E aí eles estavam aguardando os exames chegar, falaram que ia chegar aqui em casa, porque eles tinham certeza que era dengue. E ali veio alguns irmãos orar e eu disse uma coisa, que eu falo também, cuidado com aquilo que você fala. E a irmã orando e ela contando um testemunho que ela passou a orar nos hospitais pelas crianças, porque elas se encontravam também um dia internada com a filha dela entre a vida e a morte. E ela disse que se o Senhor salvasse a filha dela, que ela ia, fazer a obra do Senhor nos hospitais. E eu falava assim pra ela, e eu cheguei a comentar assim pra ela, falei, nossa, mas isso é um trabalho muito, assim, é muito gratificante, mas é um trabalho muito triste, que a gente tem que estar muito bem pra fazer isso, porque é um lugar onde que as crianças estão sofrendo. Então, assim, eu não aguentaria ir nos hospitais para poder orar pela vida das crianças naquele estado que elas estão, porque eu ficaria muito triste. Depois que eu vim com a Amanda do hospital, que a Amanda começou a melhorar, tava bem, as plaquetas dela subiu e os médicos liberou ela, assim, depois de um tempo a Amanda piorou de novo, mas dessa vez ela piorou muito mesmo. Mas aí eu vou contar na parte 2, porque esse vídeo eu acho que já tá muito grande, tá? Eu peço pra vocês, compartilhem com um amigo de vocês, tá bom? Se inscreve no canal se vocês gostaram, mas também se vocês não gostou não tem importância, tá? Deixa o seu joinha, só foi mesmo um testemunho pra vocês, se colocar de pé e saber que o Senhor está com a gente, independente de todos os problemas, independente de os médicos disser que não. Não, a gente já tem todos os dias, a gente tem mais não do que sim. Mas o dono de tudo é Deus e nós servimos um Deus poderoso, tá bom? Então fica com Deus e até o próximo vídeo.